Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, nesta quarta-feira, quero trazer uma mensagem para os irmãos. Porque o nosso Deus, Ele pode te livrar de qualquer peleja, seja ela física ou espiritual. Tudo que devemos fazer é confiar firme nas instruções que Deus revela através de seus mensageiros. Antes de ir para qualquer batalha contra o adversário, você deve consultar a Deus. Então todos nós devemos consultar a Deus diante das nossas adversidades. Amém? E obedecer, seja qual for a resposta que Deus nos der. Será uma resposta justa e vencedora. Deus sempre entrega a nós uma resposta justa e vencedora. Seja ela do nosso agrado ou não, mas o que Deus faz para nós é nos entregar uma resposta justa para nós vencermos. Então hoje a gente vai refletir em uma mensagem que está no capítulo 25 de 2 a Crônicas. Amazias vence os edomitas. Vamos ler. Amazias congregou a Judá e opôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará? Pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. Respondeu-lhe o homem de Deus: Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram deles 3.000
e fizeram grande despojo. O nome dessa cidade é Bet-Horon. Amém? Então, amados de Deus, hoje, se você está compreendendo que seja na guerra física ou espiritual, todos nós devemos obedecer à voz de Deus. Amazias venceu os edomitas por obediência a Deus. Assim nós, irmãos e irmãs, devemos estar com pessoas que vivem os mesmos propósitos que vivemos, pregar a palavra de Deus. E o Senhor preparará as pessoas certas para estar com você neste trabalho. Deus não quer pessoas aleijadas no meio da batalha. Pessoas aleijadas precisam de outros cuidados. Orar, jejuar e permanecer no Senhor para voltar à batalha. Pessoas aleijadas da fé têm o hábito de duvidar na hora de fazer o trabalho do Senhor. Amém? Então nenhum pregador pode abençoar alguém se andas em falta com Deus. Amém? Nenhum pregador pode abençoar alguém se andas em falta com Deus. Se andas no pecado, as suas orações não chegam no Senhor. Nós vamos ler agora uma mensagem que está em João. João, capítulo 9, versículo 31 em diante. A mensagem diz assim: havia um homem ali a respeito, que nosso Jesus havia curado. Este homem era cego. E ele estava prestes a dar, ele estava dando testemunho daquilo que o nosso Senhor Jesus fez na vida dele. E no versículo 31 vai dizer assim: sabemos que Deus, capítulo 9, versículo 31 de João, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então aqui este homem está dando testemunho daquilo que o nosso Senhor Jesus fez na vida dele. Então, se Amazias não tivesse obedecido à voz de Deus através do profeta naquele momento, Amazias teria caído, porque a palavra diz que lá no versículo 8, capítulo 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 8, a palavra diz: porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Então, tem que haver uma obediência. Amém? Então, é por isso que este homem que era cego de nascença, e Jesus o curou, ele disse: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, se você anda em pecado, Deus não vai ouvir suas orações. Nenhum pregador pode abençoar alguém se andas em falta com Deus. Se andas no pecado, as suas orações não chegam no Senhor. Amém? Então este homem aqui, ele está dando testemunho do nosso Senhor Jesus. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu
porque alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, a oração que o nosso Senhor Jesus ensinou. Porque é esta oração que nós devemos ter no nosso coração. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que a vontade dele venha se cumprir nas nossas vidas. É esta oração que nós devemos fazer. Todos os dias em nosso coração e saber que nós não podemos fazer nada. E não andarmos em falta com Deus. Assim Deus ouvirá as nossas orações. Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós sabemos da onde vem o poder de Deus. E vem quando você manifesta a sua fé. Ele vem dos céus. Ele não vem da sabedoria que nós temos humana, sabedoria humana. Ele vem dos céus. Porque assim como diz na palavra, os fariseus que tentavam o nosso Senhor Jesus, eles tinham muita sabedoria. Muita sabedoria. Mas eles não viviam segundo a vontade do nosso Deus. Eles queriam aplicar as leis, aplicar tudo aquilo que eles ensinou, mas eles não viviam a palavra de Deus. Então é por isso que aquele homem disse, se alguém teme a Deus, a este ele ouve. Amém? Quando você estiver na sua casa, se você está vendo esse áudio e não está na sua casa, pegue a Bíblia, vai ler. Lê João, capítulo 9, versículo 13. Fala a respeito deste homem. Os fariseus interrogam o cego. E você vai entender esta mensagem de Deus. Então, não sejas enganado por pessoas que dizem ser sábias, ter muita sabedoria em leitura da palavra. Porque se essa pessoa é sábia, lê as escrituras, mas não vive a verdade, então ele anda em falta com Deus. Amém? Porque nenhum pregador pode abençoar alguém se andas em falta com Deus. Se andas no pecado, as suas orações não chegam no Senhor. Mas contudo, você irmão, você irmã, tenha fé. Olhe para o Senhor Jesus. Garre firme com o nosso Senhor Jesus, porque é Ele que vai te dar a vitória. Amém? É Ele que vai te dar a vitória. Ele dá a vitória àqueles que creem nele. Ele dá a vitória àqueles que temem a Deus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Glória a Deus, tenha um ótimo dia, que Deus venha falar grandemente ao seu coração nesse dia e te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.